Bom, mas vamos então retomar a nossa meditação, onde o Senhor nos chama a nos voltarmos a tornar-nos como crianças. Então, eu falava sobre a criança, que muitas vezes nós crescemos e não entendemos muitas coisas. A criança, ao contrário, ela entende tudo. É pura receptividade. E se torna aquilo que você lhe dá e lhe diz. A relação com a criança é totalmente produtiva, a ponto dela se tornar aquilo que acolhe e recebe. A criança, por outro lado, além de acolher e receber aquilo que é dado a ela interage com muita facilidade sobre cada situação. E por isso é fundamental a relação com a criança que está em nós, no nosso coração, pois ela também nos faz entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Se tornar como criança é também viver na alegria. As crianças, se nós percebemos, são sempre alegres. Não tem muitas vezes a cara de morto, de triste, como muitos que nós vemos caminhando até pela rua. A criança está sempre alegre. Não se preocupam com o dia de amanhã. Vivem apenas o dia de hoje. Se estão brincando, estão brincando. Se estão estudando, estão estudando. Se estão vendo televisão ali em casa, estão vendo televisão. Elas vivem o dia de hoje, vivem cada momento, vivendo cada momento confiantes, que nada lhes faltará. E por isso as crianças dormem tranquilas. Muitas vezes as pessoas vêm para o padre, padre, eu estou com insônia, não consigo dormir, não sei o quê. Eu falo, no que você esteve pensando tanto? É lógico, se a nossa mente está preocupada, pensando no que vai acontecer, pensando no dia de amanhã, pensando naquilo, nisso, a gente perde até o sono. Agora olha que profundo, Jesus pede para a gente nos tornar como criança. A criança vive tranquila, vive o dia de hoje, abandonada, sabendo que o pai a ama e o pai vai conduzir, o pai não vai deixar lhe faltar nada, e por isso dorme tranquila. Mas voltando ao discurso da relação que a criança possui com o seu genitor, da qual eu falava que a criança é totalmente necessitada daquele que a gerou. É interessante ressaltar uma experiência de um rei suíço, Frederico II, o qual era também um cientista. Ele falava o latim, o grego, o hebraico, o inglês, falava 7 línguas. E este rei, ele queria saber qual era a língua mãe de todas as línguas. E o que ele fez? Ele fez um experimento, uma experiência. Ele pegou 7 crianças, pegou cada criança, colocou num lugar diferente, junto com uma pessoa para tomar conta, e falou para a pessoa, olha, a partir de hoje não fale nada com esta criança, porque eu quero ver cada criança dessa, quando ela começar a falar, que língua ela vai falar. Então eu não quero que ela aprenda nenhuma língua, para ver que língua ela vai falar. Sabe o que aconteceu com as 7 crianças? Morreram todas, porque não tiveram a relação, não tiveram a comunicação, e morreram. Isso é uma coisa, até um pecado grave que aconteceu na humanidade. Isso é um desrespeito à dignidade do ser humano, mas aconteceu, porque o homem, ele é relação. Se ele não sente relação, não sente a comunicação, ele morre. Uma outra experiência desse tipo aconteceu nos Estados Unidos, em um hospital. Essa é mais recente, essa experiência não tem nem 40 anos, onde o médico, ele pegou várias mães, foi 3 mães que ele pegou, e falou para as mães, olha, quando nascer os seus filhos, vocês estejam ao lado deles, mas não toquem a criança, e se a criança fizer algum sinal, fique impassível, não mostre nenhum sinal, para ver qual vai ser o comportamento desta criança. De primeiro momento, as crianças, junto com as suas mães, elas não viam, mas elas sentiam a presença da mãe ali.
Porque ela foi gerada com a mãe, a criança sente. Mesmo que ela não enxergue, mesmo que ela não veja, ela sente. A primeiro momento, a criança começava a se mexer. E vendo que ela não era correspondida com nenhum sinal e nenhum ato da mãe, ela começava a chorar. Passado o choro, vendo que também não havia nenhuma correspondência, a própria criança começava a fazer gesto de se morder, como rejeitando a sua própria vida, porque se sentia rejeitada. Olha como é importantíssimo a relação, onde nós, por excelência, somos seres que devemos relacionar, devemos ser seres comunicativos para receber e dar esse amor. E quando isto falta na nossa vida, nós entramos num processo de autodestruição. Por isso que muitas vezes vem a depressão, vem a angústia, vem tantas coisas. Porque a pessoa não está se sentindo às vezes amada ou não está amando. E aí entra o próprio, inconscientemente, entra o processo de rejeição de si mesma, que leva à morte. Muitas pessoas têm câncer, têm uma doença, têm outra, por quê? Porque não estão aceitando ou a sua vida ou a si mesmo. E o próprio organismo nessa nossa entra num processo de autorrejeição e de morte. Mas eu quero meditar com vocês agora um salmo muito bonito, para meditar a figura da criança, aprofundar. O Salmo 131. Salmo 131. Diz assim: Senhor, o meu coração não se orgulha, e meu olhar não é soberbo. Não ando atrás de coisas grandes superiores às minhas forças. Antes me acalmo e tranquilizo. Como uma criança desmamada no colo da mãe, como a criança desmamada é a minha alma. Israel, espere sempre no Senhor, desde agora e para sempre. Eu fazendo essa palestra, esse salmo, ele ecoava na minha mente. Porque ele fala de uma criança no colo da mãe. De uma criança que está desmamada no colo da mãe. Ou seja, que já foi amamentada. A criança desmamada no braço da mãe é aquela criança que não precisa de leite. O leite, símbolo da vida da criança, agora aqui no Salmo mostra uma criança que é criança, mas está na figura do adulto, porque é o adulto que é desmamado, o adulto que não precisa de leite. E isto entra em total relação com as passagens do Evangelho que lemos até agora, que mostra o caminho de ser criança para nos tornar na maturidade cristã, sermos adultos diante de Deus. O Salmo 131 é o Salmo da infância, o Salmo do adulto que deve se tornar criança, desmamada, no colo de sua mãe, ou seja, ser confiante. A criança desmamada no braço de sua mãe é tranquila e serena, diz o Salmo. E é importante dizer que uma criança desmamada não precisa de leite, e por isso está no braço de sua mãe, para ali encontrar um lugar onde ela possa se abandonar e acolher o amor da mãe. Isto é a sua segurança fundamental para poder viver. Assim, um se torna adulto quando se torna uma criança desmamada, quando possui o comportamento adulto da confiança e do abandono no braço da mãe, no braço do pai. Se um não pode se abandonar, não se alimenta da comida do adulto, que é a confiança. E por isso vive como um velho cheio de desejos e angustiado em sua vida. Em nós há uma criança que nos leva a ter um desejo profundo de ser acolhidos, de amar, o qual nos faz tornar no amor de Deus um homem, uma mulher adulta. O problema é então se tornar uma criança desmamada no abandono e na confiança para se tornar adulto. Jesus fala que a pessoa é adulta na medida em que pode ter confiança e abandonar-se, porque se sente acolhida. E se não aprender a acolher e deixar-se acolher, será infeliz.
porque o seu coração se encherá de orgulho, como diz o Salmo. O seu olhar se tornará um olhar arrogante, de soberba, e a sua vida será em busca de coisas cada vez maiores, longe de Deus, como meio de preencher o vazio do coração. Com muitas pessoas que se refugiam no comunismo, no consumismo, no prazer do sexo, das drogas, do álcool, para preencher o vazio, o nada que há no coração. Assim, se tornar criança é se tornar filho, se tornar aquilo que somos chamados a ser, filhos e irmãos, para poder criar a fraternidade entre nós. E esta é a condição para entrar no reino dos céus. Pois quem não se tornar pequeno como uma criança, humilde como uma criança, não entrará no reino dos céus. Diz no versículo 4: aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. Podemos perceber que Jesus não responde diretamente a pergunta dos discípulos, quem é o maior? Mas apenas aponta uma imagem, a imagem do amor. O amor do maior, que é aquele que faz e se coloca no lugar de pequeno, daquele que não quer se tornar grande aos olhos do mundo, mas se tornar grande aos olhos de Deus. Se tornar criança é um processo de se sentir acolhido e de acolher, aceitando-se sempre mais, porque somos aceitados pelo Senhor, e aceitar o outro que vive conosco. E aqui é um ponto profundo, porque muitas pessoas não se aceitam e vivem angustiadas, tristes, vivem carregando às vezes culpas que fez anos e anos no passado, porque não se perdoaram. Mas se eu não me aceito, eu não consigo também aceitar o amor de Deus por mim. Então é necessário eu me aceitar, porque Deus me aceita, para poder mergulhar cada vez mais esse amor. Se tornar criança é se tornar verdadeiramente um adulto maduro, mudando o jogo de valores da nossa vida, onde o centro não é mais o meu eu, mas é o outro, é o amor de Deus. Jesus, na verdade, ensina o caminho para se tornar o maior, é o caminho de se tornar o mais pequeno. Mas o mais pequeno na mentalidade de Deus, que é doação, serviço, humildade, e não egoísmo, poder e arrogância. Para entrarmos no reino dos céus, devemos nos tornar pequenos, devemos nos tornar humildes, mudar a nossa escala falsa de valores que nos coloca lá em cima, e nos tornar acolhedores também daquele que é pequeno e fraco, como cada um de nós. Acredito que os discípulos haviam perguntado: como fazemos para caminhar mais adiante, Senhor? Para caminhar mais contigo? E Jesus responde quase dizendo aos discípulos: caminhai um pouco atrás. E nós poderíamos dizer: está brincando? Não, Jesus não brinca. O que ele quer dizer é que devemos nos colocar na disposição do outro, de servir, não adiante para mandar. Assim vemos respondida a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se tornar pequenino. E a palavra pequeno na língua grega é tapino, que se tornar tapino é similar à palavra humus, terra, para dizer que pequeno é ser nada, é ser terra, é ser pó. E como dizia o Papa na quarta-feira de cinza, um pó, embora pó, muito amado por Deus. Assim, o mais pequeno, o tapino, é o mais humilde, é o menor. E é este o mistério cristão. O maior por excelência é Deus. Nós diante de Deus somos nada, somos pequenos. Embora muitas vezes nos exaltamos e queremos ser grandes e subimos alguns degraus onde nós subimos,
com as nossas pernas, não é Deus que nos coloca ali. E cada vez que queremos ser grandes, com a nossa força, Deus permite a nossa queda, para mostrar que não somos nada, para mostrar que somos humus, barro, terra, para mostrar que precisamos dele na nossa vida. Por isso Deus permite a nossa queda, o nosso fracasso, para mostrar o quanto precisamos dele. Mas o maior mistério é que esse Deus, que é por excelência o maior, se fez o mais pequeno, se encarnou, assumiu a nossa carne, e assim se tornou ele por excelência o mais pequeno de todos, para estar com todos, conosco, porque a sua grandeza está no amor, e não na soberba e na exaltação. Para nós o mais pequeno representa o Senhor, mas não só o Senhor Deus, mas o Senhor Deus presente no coração também daqueles que estão doentes, encarcerados, no pecado, longe de Deus, gritando pelo Senhor. A eles também nós devemos nos fazer pequenos com o pequeno. Deus se fez o pequeno, a ponto até de se tornar pecado, como diz a Sagrada Escritura. Ele se perdeu, para que nós que estávamos perdidos, pudéssemos ser reencontrados por Ele. E Ele assim se tornou o menor, para que nós, quando estivermos abandonados, tentados, tenhamos Ele, o Senhor, o menor, como sustento da nossa vida. Pois vivendo com Ele, nele seremos irmãos, filhos do mesmo Pai. Assim podemos caminhar para uma conclusão, onde a vida cristã se torna então um valorizar o menor, valorizar o mais pequeno, pois nele o Senhor está e vive de um modo todo especial. E é este o mistério tão grande que o próprio Senhor nas bem-aventuranças vai dizer: vós os pobres, vós os que choram, vós os que sofrem, vós os que têm fome e sede de justiça, a vós é o reino dos céus. E eu vos pergunto, irmãos, quereis se tornar como o Senhor? Se sim, se a vossa resposta é sim, a qual eu também me incluo dizendo, então nós devemos nos tornar pobres, pequenos, acolhedores, simples, a exemplo do Senhor. Assim nos tornaremos como Jesus. Quando não somos os menores, os últimos, nós vemos de uma forma diferente da vida do Senhor, que nos ensina a servir e não a dominar. Pois quem mais serve, quem mais se faz pequeno, é o maior. E é este o mistério que a vida comunitária e a vida de família nos ajuda a entender. Para viver com o outro, devo me fazer um com o outro. Não julgá-lo pelas aparências, pelos meus parâmetros mundanos, que veem no meu interior, vendo o exterior, o seu comportamento, não desprezando, não invejando, porque achamos que nós muitas vezes valemos mais que o outro, pois tudo isto gera motivo de briga, discórdia e divisão, de nos tornar os maiores, não os menores. No versículo 5 do Evangelho de Mateus, diz: e o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Assim, essa expressão é centralizada na palavra acolher, a qual é a expressão fundamental do amor, que quer dizer deixar espaço para o outro, como já vimos. A palavra acolher na língua grega tem o sentido de conceber, de gerar, de dar à luz, de dar espaço para o outro, que sai do meu coração, do meu ser, colocá-lo no centro da situação. E é que surge um exame de consciência para cada um de nós.
como estamos acolhendo os outros? Como estamos acolhendo aqueles que vivem conosco? Porque acolher significa sair do meu coração, conceber. Acolher significa dar espaço, deixar que o outro se movimente e se expresse, seja o que ele é. E não colocar, para que ele não coloque máscaras diante de Deus e diante de mim. Porque muitas vezes o nosso comportamento diante do outro faz com que ele vista uma máscara. Porque às vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa soberba coloca o outro em posição de defesa, com medo de ele se expressar o que ele tem no coração dele, de expressar as suas palavras e a sua vida. Isso nós assim ajudamos que com o outro viva num pecado, viva na máscara. Porque se o outro tem medo de mostrar com transparência aquilo que ele é para mim, ele vai colocar uma máscara daquilo que ele não é. E assim eu não vou conseguir acolhê-lo e ele não vai se deixar ser acolhido. Olha como é profundo. O amar, então, é acolher. É acolher o outro em mim, não fora de mim, em mim, no meu coração. É colocar o outro dentro do meu coração do jeito que ele é. Amar ele do jeito que ele é. E o interessante é que muitas vezes nós buscamos fazer tantas coisas de concreto pelo outro, nos preocupando com a saúde, com o que ele está, com como ele está, com se ele tem roupa, tem isso e tem aquilo, com o hospital, com o cuidado médico, etc. Mas na verdade, nós só nos preocupamos com coisas exteriores, externas, mas nos preocupamos com o outro no seu interior. Ou seja, não acolhemos, pois tudo isto são obras boas, nos preocupar com o outro, naquilo que ele necessita. Mas isso pode se tornar uma filantropia, se nós não acolhemos aquele outro no nosso coração. Fazer coisas para o outro poderia se tornar até um refúgio também para cada um de nós. Porque quantas pessoas às vezes vão dar marmita embaixo das pontes, passa a noite inteira em clara, fica fazendo comida para os pobres, e depois se sente feliz, orgulhosa, sente a consciência tranquilizada, porque fez uma obra boa. Mas será que fez aquilo pelo outro ou por si mesmo? Para se sentir alguém? Será que fez pelo outro ou fez também para Deus? Para que fez tudo isso? Certa vez eu percebi que um rapaz dava comida para um mendigo de rua. Quando eu participava do grupo de jovens que a gente levava comida para os mendigos de rua. E quando o mendigo recebeu a comida desse rapaz, ele se sentiu não acolhido. Ele se sentiu menosprezado. Porque ele sentiu que aquele rapaz que estava dando aquela comida não acolhia ele com o coração. Fazia algo bom, mas não acolhia ele por aquilo que ele era. E nós corremos esse risco também quando fazemos obras de caridade. Quando acolhemos o outro, devemos acolhê-lo como ele é. Acolher ele com as suas dificuldades, com as suas problemáticas, com os seus pecados, com tudo. Sabendo que não somos nós os deuses, o Deus que pode dar a solução e uma resposta para a vida do outro. Mas que é somente um Deus que pode fazer isso. E pode fazer por meio de nós. Mas se nós somos realmente instrumentos nas mãos de Deus. Então, acolher é dar espaço ao outro. Só aquele que coloca o outro no centro e se faz pequeno para que o outro ganhe espaço, pode acolher. E acolhê-lo também no amor de Deus. Jesus diz no Evangelho: quem acolher uma só destas crianças, é a mim que acolhe. Lembrando que esse acolher também é dar dignidade, dar a vida, dar algo que nos pertence. Porque dar algo que nós temos é fácil. O difícil é dar algo que nos pertence, dar o nosso amor, dar a nossa vida. E no mistério
no grande mistério de Deus, aquele que dá de si mesmo, dá do seu tempo, do seu amor, dá da sua pessoa, para acolher o outro, Deus abençoa de tal maneira que dilata o coração desta pessoa para amar mais, e faz com que essa pessoa acolha, não só o outro, mas acolha em grande abundância o amor de Deus. E esse é o mistério que acontece. E é no nome do Senhor, somente no nome do Senhor, que possamos acolher. Pois é o Senhor o mais pequeno, é o Senhor o acolhedor. E se nós acolhermos o nome do Senhor, o Senhor abre todos os caminhos da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 14 e 16, Jesus diz: aquele que não acolher o reino de Deus com uma criança, não entrará nele. Olha que profundo. Aquele que não acolher o reino de Deus com uma criança, não entrará nele. E Jesus, diz o evangelista, abraçava as crianças e abençoava-as, impondo-lhes as mãos. Quem não acolhe o reino de Deus com uma criança, não pode entrar nele. É uma frase categórica, pois o reino de Deus é para acolhermos. E a forma fundamental de amar é acolher. Não é tanto fazer as coisas pelo outro ou para Deus, que pode ser, como já dissemos, até um delírio de pensar de sermos alguém e de sermos bons. Mas acolher é algo muito maior. É o amor fundamental. Dar ao outro a oportunidade de existir, da mesma forma que eu existo. Dar a ele a possibilidade de crescer e se desenvolver, da mesma forma que Deus me dá a possibilidade de crescer e me desenvolver. Deus é aquele que acolhe sempre, e nós somos chamados a acolher, a nos tornar como crianças que acolhem tudo, a exemplo de Deus, que nos acolhe. E esse é o caminho para entrar no reino de Deus. A pessoa se torna adulta, então, à medida que vive esta liberdade e aceitação de si e do outro, de modo recíproco. Assim, todos os nossos males, pecados, limites, se tornam um lugar teológico de comunhão com Deus e com o nosso irmão, não de divisão, mas de acolhimento. E é isto que Deus deseja de nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora da estrada da santidade, nas pequenas coisas, dizia que a santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas pequenas, vivendo esta santidade em um abandono total e confiante nas mãos do Pai, como filho, na mão de do seu Pai, vivendo assim o seu próprio limite, o seu próprio dificuldade e problemática na acolhida das mãos de Deus. E acredito que essas passagens, irmãos, podem nos ajudar a compreender a relação que devemos ter conosco mesmos e com os outros, para não cometer o maior pecado, que é aquele de não se aceitar e de não aceitar o outro. E digo mais, na verdade, muitos dos nossos sofrimentos vêm do fato de não nos acolher, de não acolher a si mesmo e de não acolher o outro. Quantas vezes eu escuto: ah, Padre Mateus, eu queria ter o cabelo assim, queria ter o bumbum assim. Até isso na confissão o padre escuta, viu? Olha, o padre escuta tudo. Eu até brinco que antes de eu ser padre, faltava umas 2 semanas para minha ordenação. E eu cheguei no padre Eugênio, todo preocupado e com uma dúvida na minha cabeça, uma interrogação enorme. E eu falei para o Padre Eugênio: Padre Eugênio, eu tenho medo de ser padre. Ele: mas por quê? Eu falei: Padre, sabe qual que é? O meu medo é, imagine eu estou sentado no confessionário, daí fica aquelas filas das pessoas, depois é aquelas mulheres casadas, e fica falando uma coisa, fala outra, fala tudo o que acontece, e eu tenho medo disso daí ficar mexendo com o meu interior. Daí ele falou assim: Padre Mateus, você não entendeu nada mesmo, né?
não é você que escuta, é o Senhor. Você vai ver que quando você se tornar padre, você vai sentar no confessionário, as pessoas vão falar as coisas, tudo que te falar. Vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. E depois, se você olhar para as pessoas, você nem vai lembrar mais o que elas falaram para você. Porque não é você que escuta, é Jesus. É Jesus que serve de você para dar a palavra que a pessoa precisa, para dar o perdão e para curar o coração da pessoa, mas não é você. E como isso é verdade? Porque às vezes até quando é a missa de cura, tudo, a gente fica confessando, às vezes confessa e confessa muitas, confessa 40, 50, 60 pessoas. Depois vem a pessoa que passou na fila, que já confessou, vem de novo e fala assim: ah, padre, o senhor lembra, eu falei isso para o senhor, isso esqueci de falar. Eu olho para a pessoa e falo: mas você passou aqui mesmo? Porque a gente não se lembra, e é verdade, não somos nós que escutamos, mas na confissão, isso para dizer que o padre escuta de tudo, tanto que hoje, agora que eu já vou fazer 4 anos de padre, é pouco, mas de tanto escutar as pessoas, eu tenho já tenho uma experiência, mas é interessante olhar que tantas coisas que as pessoas falam para nós, porque nós temos a presença de Cristo em nós, sacerdote, nada nos tira a paz do coração, nada, e nada me perturba a alma, nada. Eu posso citar o que for no confessionário, aquilo não me perturba, não me machuca, não me tira a paz, não me faz nada. Às vezes no momento que eu escuto, eu sinto a dor da pessoa, até choro com a pessoa, ou me alegro com a pessoa, como São Paulo fala, chorar é com quem chora e sorrir com quem sorri. Mas depois o meu coração fica na paz, porque foi Deus que estava ali naquele momento, que se fez próximo daquela pessoa daquela maneira. Mas é interessante que o padre escuta de tudo no confessionário. Até teve um em Leme que se confessou comigo. O padre Martim tinha feito uma pregação que ele falava sobre o pecado do furto, o roubo. Daí ele falava: olha, quem roubou deve devolver aquilo que roubou para poder receber a absolvição. Devolver, restituir de alguma forma o valor daquilo que roubou. Depois veio um senhor, fala assim, todo preocupado, né? Daí, mas na hora, agora que eu rio, né? Que eu achei engraçado. Ele falou assim: padre, eu quero confessar que eu fiz um pecado de roubo, de furto. Eu falei assim: o que você furtou? O que o senhor furtou? Ah, padre, eu furtei a mulher do meu vizinho. Eu falei para ele assim: mas você devolveu? Ah, já devolvi, padre. Vai para dizer, isso eu falo brincando, vai para dizer que o padre escuta de tudo no confessionário, de tudo. Tanto que se o padre escrever um livro assim, o impossível é possível, eu acho que é o livro que mais vende, mas é lógico que nenhum padre vai fazer isso. Mas às vezes são coisas engraçadas que a gente estuda que é divertido também, mas a gente, né, que aquilo não é normal para nós, né? Então, assim, eu falava que a gente escolhe tudo, mas muitas pessoas não se aceitam a si mesmas. Não aceitam aquilo que têm, aquilo que possuem, e vivem assim, na falta da acolhida de si mesmo. Isso também é um bloqueio para fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor nos chama a nos acolher, porque só acolhendo a nós mesmos, se estamos bem conosco mesmos, podemos acolher o amor de Deus. Devemos entender que se tornar discípulos e apóstolos é se tornar como crianças, é aceitar-me e deixar Deus me aceitar da maneira que eu sou, também nos meus erros e nos meus pecados, o qual é também um motivo para aceitá-lo e perceber o quanto eu necessito do meu Senhor, do meu Pai, porque temos a necessidade absoluta de acolhida, porque o nosso coração clama por amor. O nosso coração sem Deus, sem o amor do outro, é vazio. Quando experimentamos a presença do Pai, o único capaz de encher em plenitude o vazio do coração, aprendemos que Deus nos espera com os braços abertos, apenas para nos amar. E a fé se torna então a experiência de uma necessidade absoluta, a experiência
do amor derramado de Deus no meu coração, que gera o encontro com o absoluto. Mas talvez sabemos tudo isso, mas com o tempo deixamos de praticar, endurecemos o nosso coração, enraizando na distância de Deus, culpando Deus e vivendo no pecado. E termina esta palestra com as palavras do Senhor a Israel, a cada um de nós, porque Israel é o povo do Senhor, e nós também hoje somos povo do Senhor. Palavras que nos comovem, que nos chama a confiar nesse grande amor de Pai que nos ama. E diz o Senhor a cada um de nós, ao seu povo Israel, em Oséias 11, de 1 ao 4. Quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito o chamei meu filho. Quanto mais, porém, eu o chamava, mais de mim ele se afastava. Sacrificava vítimas aos Baals, queimava sacrifício a seus ídolos. E quantos ídolos nós já queimamos sacrifícios? Sim, fui eu que o ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que ele não percebia que era eu que cuidava dele e conduzia. Eu o lancei nos laços da amizade, eu o amarrei com as cordas de amor. Fazia com ele como quem pega uma criança no colo e traz junto do seu rosto para acariciar, para dar-lhe de comer e para abaixar-me até ele. Voltaram para o Egito, a Síria, e será o seu rei, e ali voltarão, porque não quiseram converter-se. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Como poderia eu entregar-te, Israel, na mão dos teus inimigos? Como poderia abandonar-te como a cidade de Adama? Ou eu poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove e se remove no meu peito. As entranhas se agitam dentro de mim por amor a ti. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira diante do teu pecado. Não te destruirei, Efraim. Eu sou Deus, não sou um ser humano. Sou o santo no meio de ti. Não venho com terror, mas com amor. Oráculo do Senhor,